Bom dia. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a relíquia da irmã Dulce, a nossa grande apóstola da caridade do Brasil, que está visitando aqui a nossa paróquia e estará conosco durante esses dias, graças a Deus, né? Hoje aqui está, então depois de passar, venerada uma relíquia sagrada, importante, inclusive, dessa nossa grande apóstola, realmente uma apóstola da caridade. No Brasil, até hoje, nós temos poucos santos, né? Nós temos muitas pessoas que viveram de verdade uma vida de santidade e aos poucos vão sendo canonizadas. E a irmã Dulce é um desses grandes sinais. Estará conosco durante toda essa celebração, durante todos esses dias aqui. Afinal, venha, dê uma passadinha, reze pelo menos com a família, dessa atividade. Exceção da irmã Dulce, uma santa da nossa terra, já vai ser uma santa da nossa terra, exatamente para que possamos nós também, nesse nosso Brasil, construirmos de verdade uma vida de santidade, de resposta a tantos desafios que hoje nós temos no nosso tempo. Eu sou o Padre Xavier, para quem não me conhece, né? Para quem conhece o nome também é o mesmo, né? Eu estou passando por aqui só rapidinho. Nesses 2 dias, eu sou da Nacional, eu estou atualmente na Terra Santa, 2 anos e meio, mais ou menos, e estou aqui agora tem mais 2 anos, ao menos, e aí eu volto. Aí eu estarei de volta. E hoje o Padre Antônio me convidou para estar com vocês, apesar de ser uma passagem de 2 dias, poder estar celebrando então uma das missas aqui da paróquia, e eu, como sempre, eu aceitei, aqui eu estou, e graças a Deus celebraremos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, Deus reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do Pai, do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para ides e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isso é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. É assim que termina
o Evangelho dos dias de hoje com uma simples ordem: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é simplesmente amar, né? Alguém pode entender que eu devo amar e eu amo do jeito que eu sei, eu amo da forma como eu acho que é o ideal, mas não, é um amor com critério. Amai-vos como eu vos amei. E esse como eu vos amei vai ganhar assim uma amplitude muito grande, porque Jesus vai demonstrando na sua vida e com aquilo que faz, com suas palavras, o que significa de verdade amar ao próximo como ele nos ama, como vos amei. Vai ensinando gradativamente. E hoje os sinais mais claros e concretos dizem respeito àquilo que acontece na vida de São Pedro nessa primeira leitura de hoje. Tudo começa muito rápido assim, São Pedro se justifica rapidinho e às vezes a gente não sabe muito bem em que parte que está, né? O que acontece ali é o seguinte: antes daquela leitura, o que acontece é isso. Depois então que Jesus já tinha ressuscitado, que já tinha subido aos céus, aqueles que são os primeiros discípulos, depois de Pentecostes especificamente, começam a pregar, começam a anunciar, as pessoas começam então a se converter e começam a ser batizadas, começam a fazer parte então da igreja que está nascendo aqui. Mas naquele tempo, como todos aqueles eram judeus, Jesus também era judeu. Então, se pensava que tudo era somente para aqueles que eram judeus. Então era preciso primeiro ser judeu, para depois então poder se tornar cristão, depois poder então acreditar em Jesus. E eles tomavam muito, mas muito cuidado com essas coisas. Porque no meio daqueles que são chamados de pagãos aqui, mas pagãos não quer dizer que não acreditam em nada. Pagãos é simplesmente porque não são judeus. Os que não são judeus são chamados na Sagrada Escritura de pagãos, todos eles, um nome só. Então, aqueles ali que eram os pagãos, eles tinham algumas práticas, algumas coisas, os costumes estranhos que não podiam ser assimilados pelos judeus. E esse é o problema. A começar do costume da comida. Os judeus não podiam comer nada que fosse impuro. Não podiam comer carne de porco e nenhuma outra coisa, outra carne de animal que tivesse o pé com a fenda, né? Esse é o problema do porco, só isso. O pé dele tinha fenda, isso era um problema sério para eles, mas não só, ao mesmo tempo, a questão de para onde iam, o que diziam, o que faziam, construindo um monte de templos diferentes, lugares diferentes, coisas que não poderia ser aceitado de jeito nenhum. E outros problemas, como o problema dos casamentos, que não eram casamentos, coisa nenhuma, né? Eram 5, 6, era uma coisa complicada. E por causa disso, os judeus aprenderam desde cedo que a melhor maneira de não se contaminar é manter distância. E isso, né, depois de alguns séculos, que é exatamente o tempo dessa leitura de hoje, já estava muito claro. Os pagãos, né, aqueles que não são judeus, não tem nada, mas nada a ver com a gente. Mesmo que alguém que era pagão pudesse se tornar judeu, isso era possível. Alguém que era pagão pudesse se tornar judeu, abandonava aquelas práticas, poderia virar um judeu. Isso era possível, mas, quer dizer, teria que fazer isso primeiro. E os cristãos imaginam que é exatamente isso. Precisa deixar uma coisa, passar a ser judeu, depois então virar cristão. Como se fosse o segundo degrau de uma escada. Só que São Pedro, pouco antes ali, é surpreendido por um sonho. Acontece uma grande confusão em Jerusalém. Eles saem de lá. E São Pedro vai para uma cidade, naquela cidade ele tem um sonho. Aquele sonho do lençol se abre e tem vários animais que são muito loucos. Para os judeus são muito loucos. E ao mesmo tempo, uma voz que diz a Pedro: mata e come. E Pedro diz: não te como alguma. Eu nunca comi nada de impuro na minha vida. E vem mais uma vez a voz que vai dizer: não chame de impuro aquilo que eu glorifiquei. O lençol se recolhe, Pedro acorda e é surpreendido pela visita de alguns homens que
servos dele lá buscar Pedro, porque Pedro tinha algumas coisas importantes para falar para eles. O que acontece? Vão, chamam, Pedro se lembra do sonho, vai com eles, fala sobre Jesus e o Espírito Santo, então, a leitura de hoje, desce sobre todo mundo que está naquela casa, porque acreditaram e não se tornaram de Deus. Só que, depois então, que todos os cristãos que estão sabendo do que aconteceu, vão atrás de Pedro. Como é que você pode ter batizado alguém que é pagão? Como é que você pode ter feito isso? Isso não é permitido? São Pedro explica essa história inteira com a primeira leitura de hoje. Exatamente assim. Deus estava falando, né? Eu não fiz nada, eu estava falando, de repente, o que aconteceu? Eu não fiz nada. Então, como aconteceu, eu batizei todo mundo também. Pronto. Por quê? Porque eu aprendi que Deus não faz distinção de pessoas. É esse aqui, o pedaço do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, está amarrado na nossa liturgia de hoje. Deus que não faz distinção, que não segue o critério de Pedro, a ideia de todos os outros ali, que imaginam que a coisa vai acontecer da forma como sempre for, como eles pensam que vai ser. Não, Deus não faz distinção, não faz exceção de pessoas. Todos são iguais, né? Não importa de onde veio, não importa o que fez, não importa qual é o nome do pai, não importa, não importa de jeito nenhum. Para ele, todos acabam sendo iguais, mas o fato de serem iguais quer dizer que está todo mundo no mesmo nível, não. Tanto que é bem lembrado do salteiro. Deus não faz exceção de pessoas quando Deus. Quer dizer, quem não aceita de coração sincero, ponto. Fora disso, aí vai ter distinção sim, mas não é Deus que faz, somos nós que fazemos. Diante de Deus, se nos comportamos de forma igual, Ele não faz distinção. Mas se somos nós que nos comportamos de forma diferente, somos nós que criamos a distinção, não é Ele, né? Imagina, todo mundo aqui, os outros para a direita, não, eu vou para a esquerda. É você que fez uma distinção, não foi ninguém daqui se veio para a direita que se separou. Mas tudo encontrar. E isso vai ser um processo forte, bem gradativo, onde os discípulos vão começar a aprender e vão aprender de maneira bem intensa e forte, que a primeira coisa necessária para que o namoro então possa ser como o de Deus, possa ser realmente vivo e verdadeiro como o amor de Deus, é que exatamente na realidade de amor é preciso saber até onde vai a tolerância. Aqueles primeiros cristãos não entendem o que significa tolerância. É bem entendido. Está entendendo agora, né? Está entendendo com essas passagens aí. Entender que de verdade quem ama como Deus ama, precisa ajudar as pessoas que estão à sua volta a realmente criar um caminho de graça, um caminho de crescimento, e não simplesmente de crescimento espiritual, mas em toda a sua vida, né? Deus se interessa pela vida inteira da pessoa, né? Ele não quer simplesmente que alguém reze, ele só sabe errado, não é nada disso, né? Já lembra o santo, né? De que adianta dizer assim, de que adianta eu rezar, e na hora que eu tenho que agir eu sou injusto? De que adianta eu pedir a Deus que me faça bem, né? Me faça uma pessoa boa, e na hora de agir eu acabo agindo com crueldade? De que adianta? Ele ia no exagero, né? De dizer assim, de que adianta eu pedir a Deus que me faça uma pessoa santa, se depois eu me corrompo, se depois eu sou desonesto, se depois eu vou mentir, se depois eu vou prejudicar as pessoas que estão comigo? Quer dizer, de que adianta? Vai adiantar isso? Num exemplo mais antigo ainda, lá no Antigo Testamento, os povos judeus ofereciam, eles tinham seus problemas lá, né? Não havia confusão, né? Então, aquele sacrifício, né? Era sempre um bichinho que pagava a conta, né? O povo errava, depois então a gente pega e oferece o sacrifício para o perdão dos pecados, né? Então, a coitadinha da ovelha que não tinha nada a ver com aquilo, era que acabava dançando. Matava essa ovelha, né? E ia aspergir o sangue sobre o corpo, exatamente para pedir o perdão dos pecados, né? E o que acontecia? Depois do tempo, no começo
naturalmente lá não funcionou, claro que não funcionou, mas era certeza, uma maneira de fazer ali. Depois de um tempo, vem a palavra então dirigir aos profetas: eu tenho nojo de seus sacrifícios. As palavras, dizendo, eu cansei desse negócio. Ou é para ser de verdade, ou não é para ser. E é isso que lembra bem claro essa Santa Língua. De que adianta grandes momentos onde eu estou com Deus em profunda adoração e depois na hora da vida concreta não faço nada, né? Faço exatamente tudo ao contrário. As coisas são para a vida e não para fora, né? A graça de Deus é para a vida, a gente está para fora dela. E nesse contexto, estão aprendendo os discípulos aqui, que não aprenderam a ser tolerantes, estão aprendendo. Estão aprendendo que é necessário, inclusive, ajudar e lembrar, mostrar às pessoas onde estão os erros, para que elas possam aceitar. Mas não é só isso, porque isso qualquer um faz. Isso não tem nada de Deus, Deus. Isso qualquer um faz. Enxergar coisa errada, a gente faz com facilidade, né? Olhamos ali naqueles mosaicos ali bonitinhos. Se tiver uma pedrinha no cantinho do outro, o olho para ali. É aquela ali, está com um cantinho do outro. É fácil encontrar. É fácil achar problema. Não precisa ser muito inteligente para encontrar problema, para mostrar o que é errado. É fácil, muito fácil. Agora, o difícil é saber o que você vai fazer com aquilo que encontrou. Essa é a parte difícil. E é aqui então onde entra esse grande mandamento do amor que vai nos dizer bem claro: não cobrar dos outros para além do necessário. Tem tantas coisas que acontecem no nosso mundo, na nossa vida aí, que as pessoas inclusive se cansam de ouvir, se cansam até dos próprios pais, se cansam de tudo aquilo que faz. Por quê? Porque às vezes não tem limite naquilo que se cobra. Cobrar dos outros assim do necessário. Se a gente vai ter uma festa, por exemplo, uma comparação, todo mundo vai de azul, a pessoa quer de vermelho. Vai ser bem esquisito, né? Todo mundo bem esquisito. Era chamada festa azul e aqui resolveu de vermelho. Todo mundo vai para mas como que pode? Todo mundo vai de azul e você vai de vermelho? Gente, deixa de vermelho. Que diferença faz? Pior seria se não fosse. Deixa aí. É uma coisa tão boa. Tem tantas coisas assim que às vezes a gente se prende e fica se desgastando e lutando e cansando os outros e se cansando ao mesmo tempo. Por quê? Porque às vezes a cobrança não tem limite. Não se sabe até onde você pode ir. Mas se você vai amar como Deus ama, é preciso saber qual é esse limite. Hoje a gente não precisa cobrar dos outros acima daquilo que realmente é necessário. O que é necessário, sim. Para além do que é necessário, pode até ser muito bom, mas não vale a pena ficar espetando os outros, sendo espetado também por coisas que não têm sentido. É isso aqui o problema que Pedro está resolvendo. Deus não faz acepção de pessoas, não importa isso aí para ele. Importa se um é preto, se o outro é branco, se o outro é amarelo, isso não importa para ele. É tudo igual, não faz diferença nenhuma. Existem coisas que importam, mas isso aí não importa. O que importa? Importa a retidão. Importa o desejo realmente de fazer as coisas certas, e não só o desejo, mas o empenho realmente de fazer. Para que a nossa vida não seja uma vida de muitos projetos bonitos e de realidades tristes, mas ao contrário, possa uma coisa acompanhar a outra. Vamos ficando no meio do caminho, pensando que tudo é importante, porque não é. Não pense que tudo é a coisa mais importante, porque não é. Existem coisas que são muito importantes, coisas menos importantes, coisas importantes e coisas que não importam realmente nada. E a gente costuma ser muito mais radical com aquelas que não importam em nada. Porque aquelas às vezes são aquelas características pessoais, né? Até problema que as pessoas pensam diferente da gente. Tem pessoas que por causa disso não conseguem conceder dignidade aos outros para nada. Já viram pessoas que sofrem
bom demais e prejuízo da pessoa. Mas conceder aos outros a liberdade de conceder disso. Não porque todo mundo tem que gostar de mim, só porque eu gosto de alguém, você tem que gostar. Não, se não gosta, paciência. Vai transformar a sua vida numa escravidão de fazer com que aquela pessoa goste de você. Está tudo bem de você, mas aqui, problema ali, tem um problema sério. Pelo contrário, não cobre do outro, além do necessário. Não é preciso que as pessoas tenham sentimentos muito bons por nós. O mandamento aqui é amar uns aos outros, não sejam amados uns pelos outros. O mandamento é inverso. É a gente que faz, não exatamente que se recebe. Não é que Jesus mandou que amasse todo mundo. A pessoa não quer me amar, falou para você, falou para cada um. Se aquele lá vai fazer aquilo, deixe, dê liberdade para isso. Deixe. Não se transforme de verdade em uma pessoa escrava de que os outros te amam, tenham um sentimento muito bom com você. Para quê? Para sofrer? Para você considerar a pessoa mais insatisfeita do mundo, né? Eu faço tudo certo, ninguém se importa. Não, faz outra coisa, gente. Aquilo que você encontra na sua vida que não vale a pena, vai fazer outra coisa. Não tem esse estima de que não funciona, não. Vai fazer outra coisa. Mas os meus amigos não prestam, não há outros. Vai ficar insistindo a vida inteira ali. Amar uns aos outros, né? Mas não perca tempo com besteira. Não perca tempo. Porque senão daqui 5, 10, 15 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, perdi muito tempo. Perdi muito tempo. E tempo não se recupera mais. Tempo não se recupera. É preciso saber, nesse meio, em quem consegue de verdade o mandamento do amor, para não fazer besteira, para não correr o risco de fazer esse tipo de coisa, se transformar em escravo de reconhecimento dos outros. Mas por que ninguém enxerga o que eu faço? Bem, não sei porque ninguém enxerga, talvez esteja um pouco valorizado demais dessa parte, né? Mas se é assim mesmo, por que tem que ser diferente? Por que você tem que mudar tudo? Ué, se ninguém te valoriza, vai, a gente valoriza. Se seus amigos não são bons, pronto, amigos. Mas não cai na besteira de ficar cobrando das pessoas aquilo que elas não têm disposição de dar, ou que ao mesmo tempo elas não têm a obrigação de dar. Saiba até onde vai a tolerância. Você não é obrigado a ser virar amigo de todo mundo. Então as pessoas também não são obrigadas a serem seus melhores amigos. Quando acontece um casal jovem, né? Aí está lá o rapaz que gosta da moça e a moça que gosta de outro rapaz, né? Uma coisa assim. Aí um que corre atrás do outro e que faz aquele um pouco para dentro, aí fica aquele negócio de aproxima a praça, e depois de quanto tempo você percebeu que você perdeu tempo? Por quê? Não, mas eu gosto tanto, eu vou conquistar. Gente, dá liberdade à pessoa de poder dizer até não para você. Sem problema nenhum, sua vida não termina ali. Aqui é livre. Amar uns aos outros como eu, meus amigos. Conceder às pessoas a liberdade que você também gosta de ter. É isso. Veja isso. Não cobrar os outros além do necessário. Não transformar os nossos momentos com as pessoas em momentos realmente de cobrança intensa, de tudo. Não, mas por que você está aqui? Por que está aqui? Deixa ali, gente. É tão simples. Mas por que isso tem que ser assim? Porque tem que ser, não tem que ser. Você acha que tem que ficar lá, eu acho que tem que ficar aqui. Se ficar lá ou ficar aqui, a diferença é o mesmo, né? Deixa aí, então, pronto, resolve o problema. Resolve o melhor jeito, né? Tinha um problema numa casa que era um banquinho meio na sala. Banquinho não, aquelas mesinhas, mesa de centro que fala, né? Tinha uma mesinha de centro. A esposa gostava de colocar aquela mesinha de centro de um lado e ficar mais perto do sofá, dizendo assim. Como o marido dela gostava de quando ele ia para a sala, sentava no sofá e ele esticava as pernas para aquele lado, ele punha a mesinha do outro lado. E aí ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, e aproveitava a mesinha que não sabia onde era o lugar dela. Né? Até que um dia começou a dar problema essa mesinha. Isso é um caso de verdade. Até um dia que começa a dar problema por causa simplesmente dessa mesinha, que ela acha que tem que ficar ali porque é mais bonito, que tem um vaso
mais novo, assim, né? Tinha 18 anos, brincando ali, caiu em cima da mesa e quebrou. Quebrou a mesa. Quebrou a mesa. Jogaram a mesa fora e foram pensar que mesa comprar. Aí começou a discussão. Ele queria uma assim, que era para ficar do lado, ele queria outro jeito, que era para ficar do outro lado. Chegaram à conclusão, para resolver o problema, chegaram à conclusão mais óbvia, né? Vamos fazer o seguinte: vamos deixar nossa sala sem mesa. Não comprar a mesa, acabou o problema. A mesa ficava para lá e para cá, não tem mais a mesa, acabou o problema. Pronto, resolvido. Aí, essa mulher mesmo vai, né? Eu devia ter jogado essa mesa fora uns 3 anos antes. 3 anos de confusão por causa de uma mesa, agora a mesa está lá, está fazendo falta, a mesa não está, não faz falta nenhuma e não tem mais confusão. Tem coisa, gente, é como essa mesa. É melhor ficar sem do que ter e ter mais um monte de problemas juntos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, né? Aprendei a tolerância. Levar até a toleração do extremo, até o ponto que ela pode ir. Daqui até esse lugar não tem problema, né? Isso não quer dizer que a gente vai cair numa situação de tudo pode, não é isso. Mas até onde pode, pode. Até onde pode, realmente pode. Levar até ali. É assim que se faz. É assim que se constrói uma organização em torno da gente. E a ordem, a organização, as coisas colocadas no seu lugar, é exatamente a fonte da paz. Só existe paz quando existe ordem, onde existe organização. Só existe paz no coração, quando também se organizar. Fora disso, só tem guerra. E como na guerra, não tem sossego para mim. Esse é o nosso conselho nesse dia, a graça de podermos a sua palavra e encontrarmos também a força necessária para realizarmos isso que Ele nos pede. Eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Feche seus olhos um momentinho. E deixe que eu rezo por você. Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, nós pedimos, Senhor, eu peço sobre os meus irmãos, que concedei a graça de transformar em vida aquilo que é o teu mandamento, Senhor. Fazer com que possamos amar-nos realmente uns aos outros, aprendendo de Ti a maneira certa de amar. Dá-nos, Senhor, pela vossa presença, pela vossa graça, a capacidade de agir, inclusive, com tolerância, com todos aqueles que são as pessoas importantes na nossa vida. Fazer com que não sejamos pessoas agressivas, mas ao contrário, que encontram de verdade o ponto, o jeito, a forma de realizar a tua vontade. Abençoai, Senhor, nesse dia de forma especial as mães que aqui estão, nesse dia que celebramos o Dia das Mães, que por natureza, Senhor, simplesmente por já serem mães, já acabam enfrentando uma realidade diferente na criação dos filhos que somos nós. Derramai a vossa graça, auxiliai, Senhor, em todas as suas dificuldades e necessidades. Concedei-nos, Senhor, um coração de verdade organizado, que cada coisa esteja no seu lugar, que não sejamos escravos de sentimentos, mas sejamos, Senhor, pessoas entregues, lançadas e abandonadas na tua graça e na tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da remissão e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu, univos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes pelo batismo. Desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Festejando e em festa.
paz, porque o Senhor